noite. Como é que vocês estão? Descansaram uns 2 dias aí, né? Pós semana de prova. Agora é, continuar, seguir em frente, que tem muita coisa ainda pela frente. Então, vamos lá. Hoje eu preparei para vocês o assunto sobre vascularização. Então, a gente finalizou aí o estudo dos músculos. Então, agora a gente vai entrar no estudo de um outro segmento que ele é extremamente importante para a condução e funcionamento do nosso corpo, dos nossos órgãos e dos nossos sistemas. Iremos dividir também por regiões, por superfícies, por segmentos, porque dessa forma a gente consegue estudar com mais calma e também com uma direção. Cabeça e pescoço vai ser a nossa primeira aula relacionada à vascularização. Então, já adianto para vocês que todos os temas, todos os assuntos eu venho falando que é importante. Mas a vascularização em si é algo que vocês têm que guardar aí no coração, tá? Porque vai contribuir muito aí na carreira acadêmica de vocês, quando vocês começarem a praticar, quando vocês começarem a fazer estágio e mais ainda na carreira aí profissional, quando vocês assumirem qualquer serviço de saúde assistencial. Por quê? A vascularização é a base da enfermagem, porque a gente trabalha na linha de frente, né, do paciente. Então, aquele paciente que chega, o primeiro contato, ele vai ser seu, no sentido de quê? De você conduzir aquele planejamento que foi direcionado a ele, aquela prescrição. E dependendo da gravidade, dependendo daquilo que se indica, é necessário realizar o procedimento de punção. E para que você realize esse procedimento com segurança, você tem que ter conhecimento técnico, não só conhecimento prático. Então, a gente acaba unindo a teoria com a prática. Dessa forma, eu preciso que vocês foquem aqui comigo, tá? Nos principais locais, eu vou apresentar para vocês as principais veias, as principais artérias de acesso. E toda vez que tiver uma região que ela é nobre, uma região que ela é específica para determinado procedimento, eu vou comentar com vocês já para estimular e para que vocês se familiarizem aí com as veias e com as artérias, tudo bem? Então, assim, veias e artérias, elas participam muito da nossa prática diária, seja na UBS, seja na UTI, seja numa clínica de hemodiálise, enfim, qualquer lugar que você for atuar na área aí da saúde vai ser a base, né? A base da prática. Por quê? É através desse acesso que a gente administra a medicação, vai ser através desse acesso que a gente administra a dieta. Para quem não sabe, dependendo do diagnóstico, o paciente ele não pode ingerir a dieta de forma oral, nem pela sondinha nasointeral ou orointeral. Então, se indica aí uma dieta que ela é venosa, que é a famosa dieta parenteral, que é por uma via parenteral. Então, isso é passado na veia, isso é infundido a nível de veia. E a indústria, ela proporciona aí um tipo de dieta que ela é administrada por veia central, que nesse caso é o médico que funciona, mas existe já no mercado um tipo de dieta parenteral, a Cabivem, que ela é administrada a nível periférico. Então, se é na periferia, a enfermagem ela tem aí a responsabilidade e a autonomia de realizar esse procedimento. Outro procedimento que você também precisa ter o conhecimento da vascularização para você poder executar é a gasometria arterial, que é a coleta do sangue arterial, né? Seja ali na artéria radial, seja na artéria braquial, na pediosa. Para quê? Para poder fazer análise, né?
ali dos gases que compõem aí o nosso organismo, para avaliar a saturação, os níveis de oxigênio, de PCO2, o bicarbonato. Então, tem uma importância na clínica que ela é aí soberana, tá? Então, isso é muito importante. Coleta de exames de laboratório, aferição da PVC, que é a pressão venosa central. Essa PVC ela também é realizada através de um acesso central. Então, tem vários procedimentos, várias coisas que dependem aí dessa prática e desse conhecimento de vocês. Outra coisa, a parte dos conceitos, a visão geral, né? O entendimento aí da constituição, da caracterização, do que é uma veia, do que é uma artéria, o que é um capilar. Esse é um assunto para outra aula, que vai ser lá na aula de sistema cardiovascular. Hoje eu vou fazer só uma introdução bem básica para poder iniciar e a gente vai diretamente ali naquilo que importa para a aula de hoje, que é conhecer essas regiões de vascularização, saber, né, onde que elas atuam, para vocês poderem praticar de forma segura. A artéria e a veia, elas são aí vasos sanguíneos, né, que se diferenciam pelo seu papel no nosso sistema cardiovascular. Acho que acredito que todo mundo sabe disso, né? Elas se diferenciam também na estrutura, certo? A artéria, professora, qual que é um papel aí? Fala aí de forma clara e objetiva. O que eu posso já adiantar para vocês? A artéria, ela garante que o sangue ele seja levado do coração para outras partes do corpo. Ou seja, deixa eu pegar aqui a canetinha. Esse sangue aqui oxigenado, ele vai sair do coração e vai aí ser transportado para as regiões de órgãos, tecidos nobres, que necessitam aí desse oxigênio para manter aí um funcionamento basal do nosso corpo, tá? E já a veia, ela faz totalmente o inverso. Ela garante, aqui eu não tenho a veia, só a artéria nessa figura. Ela garante aí a condução do sangue dos nossos tecidos periféricos, ou seja, aquilo que está mais na nossa periferia, para o nosso coração. Aí esse sistema ele vai indo e voltando o tempo todo para manter aí as funções básicas e necessárias para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então a artéria ela é um vaso sanguíneo capaz de vascularizar todos os órgãos do nosso corpo, certo? É através dela que a gente recebe aí o sangue rico em nutrientes, em oxigênio, que já vem ele bombeado pelo nosso coração para todo o corpo. Ali no coração já foi feito, né, as trocas gasosas. É uma função que ela é fantástica, que nós somos totalmente dependentes disso para manter a nossa sobrevivência, tá? Então, as veias, elas acabam ali se desemborcando da veia cava, que a gente vai estudar também lá na aula de sistema cardiovascular, e a artéria, ela acaba se desemborcando da artéria que é chamada aorta, certo? Aqui só algumas definições básicas para a gente poder começar e ficar mais claro para vocês, certo? O que é interessante, que eu achei necessário, que à medida que vai se distanciando do coração, as artérias, elas vão se ramificando, certo? Então, de modo que o sistema aórtico, ele representa em seu conjunto uma árvore. Vocês vão conhecer no próximo slide o que é esse sistema aórtico. Então, é uma árvore ali, cujo ela tem um tronco, que esse tronco ele fica localizado no ventrículo esquerdo do nosso coração, e essa árvore ela vai se ramificando, são os galhos, né, que vão se estendendo aí por todo o organismo. E as artérias elas dão ramos terminais e colaterais. Mas o que é isso, né? Eu vou explicar para vocês. Além da gente ter esses ramos, que eles são colaterais, eles são terminais,
Pode haver também ali uma anastomose, que é uma junção, uma ligação de uma artéria com outra, uma ligação de uma veia com a outra. A gente tem algumas relações, e quais são elas, né? As artérias, elas estão aí num contato íntimo com a região dos ossos. Qual é o exemplo que eu coloco para vocês? A aorta, ela está no contato íntimo com a coluna vertebral. A artéria carótida, ela está no contato íntimo com a coluna cervical. A artéria braquial com o osso húmero. A artéria femoral com o nosso osso fêmur. Então, é tão íntimo que muitas vezes leva o próprio nome do osso. E isso facilita a gente relacionar, isso facilita o entendimento do estudo, tá bom? E além dela estar em contato com os ossos, ela também está em contato com a região das nossas articulações. E olha a curiosidade, as artérias, elas vão ocupar uma face que ela é flexora. Então, elas ocupam uma região que ela está direcionada a fazer o movimento de flexão. Por que não é no movimento de extensão, numa face extensora, professora? Porque, pessoal, se a artéria ela estiver posicionada de forma contrária, isso pode trazer prejuízos funcionais, isso pode trazer traumas, pode colocar aí essa artéria uma exposição que vai gerar aí tensões, tá? Durante movimentos que são articulares. As ramificações eu vou falar bastante, então eu posso falar ali que um ramo ele é colateral, eu posso falar que um ramo ele é terminal, eu posso falar que ali naquela região tem uma anastomose, então vocês já precisam estar cientes do que é isso. Quando eu falo de um ramo colateral de uma artéria, é um ramo que ele surge de um tronco principal. Então, eu tenho uma artéria específica, que é um tronco principal, e eu vou gerar dessa artéria, desse tronco principal, alguns ramos colaterais. E esses ramos colaterais, ele não tem uma direção, um ângulo específico. Então, pode ser um ângulo mais reto, pode ser um ângulo mais obtuso, certo? Pode ser um ângulo mais agudo. Mas aqui é necessário ter um tronco principal para eu gerar esses ramos colaterais, tá? E qual que é um exemplo importante? Por que a gente tem aí esses vasos, né? Essas artérias colaterais? Para nos ajudar com a oferta, com o suprimento, em momentos de fuga, em momentos de necessidade, se eu sofrer um trauma ali na região do antebraço, e eu tiver uma região ali que ela já começou ali, uma diminuição desse suprimento de oxigênio, ou seja, está chegando pouco ali nutriente para poder restabelecer ali a função daquela região. Esses ramos colaterais, eles podem fornecer esse aporte, né? Se foi o meu tronco principal que foi ali acometido parcialmente, então esses ramos colaterais eles conseguem ali fazer, né, o aporte nutricional daquela região que necessita naquele momento de fuga. Então é mais ou menos assim explicando para vocês. Já o ramo terminal, ele é um ramo que irriga uma estrutura com uma certa exclusividade em um determinado território, e são ramos ali que eles estão mais distantes, eles estão numa região mais distal, e não necessariamente ele vai sair, emergir ali de um tronco principal. E a anastomose, o que significa? Escutou anastomose, lembra de ligação. Então, eu vou unir estruturas. Eu vou fazer uma ligação de uma artéria com uma outra. Eu vou fazer uma anastomose, uma ligação de uma veia com uma outra, de um nervo com o outro. E essa anastomose, pessoal, ela vai permitir uma comunicação, um acesso, tá? E essa ligação entre duas artérias, elas ocorrem em ramos arteriais, isso é importante, tá? A anastomose, essa ligação, ela não sai aqui, ó, do meu tronco principal, tudo bem? Eu vou fazer uma anastomose aí de ramos, certo? De ramos, então essa ligação vai ser feita de ramos. Então, eu vou pegar um ramo de uma artéria e anastamosar, ligar com o ramo de outra, ou também de uma veia, certo?
e frequentemente essa ligação se faz por um longo percurso, por vasos finos, assegurando aí essa circulação colateral que eu expliquei para vocês. Tudo bem esses conceitos de ramificações, ramo colateral, terminal e anastomose. Agora, eu preciso que vocês aprendam essa base aqui para a vida, tá? É a partir desse conhecimento, desse embasamento, que a gente vai conseguir aí delimitar as regiões da cabeça e pescoço. É a base, tá? Então, aqui são algumas artérias importantes do corpo humano. Essa aqui é a aorta, tá? Que sai do ventrículo esquerdo e ela se ramifica na porção ascendente. Então, preste atenção aqui comigo. Eu tenho a aorta e aqui a gente tem uma porção que é ascendente, a gente tem uma porção que é o arco da aorta e a gente tem uma porção que é descendente. Então, não se esqueçam, já subdividi aqui em 3 porções. A aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente. Na região da aorta ascendente, vocês conseguem visualizar 2 artérias importantes, que é a coronária direita e a coronária esquerda. Ou seja, né, são essas 2 artérias que vão proporcionar a irrigação da região do coração. Tudo bem? Olha aí a importância. Lesões nessas regiões aí, elas podem ser fatais. Então, acaba acontecendo aí emergências que elas devem ser atendidas num tempo bem hábil, porque são regiões importantes. Se obstrui, falta aporte, né? E logo em seguida, essa aorta ela vai se encurvar, então curvou e vai formar um arco, certo? O arco da aorta. E esse arco, ele dá origem aí a 3 estruturas. Então, acompanha comigo que eu tenho o lado esquerdo e eu tenho o lado direito. Perceba que é diferente a estrutura esquerda para a estrutura direita. Então, eu tenho 3 estruturas aqui principais. Eu tenho o tronco braquiocefálico, que ele está posicionado no lado direito. Não se esqueçam, o tronco braquiocefálico, ele está aqui posicionado no lado direito. A gente tem a artéria carótida comum esquerda, olha ela aqui. E a gente tem a artéria subclávia esquerda. Então, desse arco da aorta, eu já consegui identificar 3 estruturas importantes. Artéria subclávia esquerda, artéria carótida comum esquerda, tronco braquiocefálico. Do tronco braquiocefálico vai originar do lado direito mais 2 artérias. E quais são elas? A artéria comum direita e a artéria subclávia direita, perdão. Então, observem que são 2 artérias que eu tenho do lado esquerdo também. O que difere aqui é que formou o tronco braquiocefálico, tá? Ok? Então, faça o desenho, anotem, faça a pintura, isso vai ser importante. A artéria subclávia, a gente observou que a gente tem ela na porção tanto direita quanto esquerda. Logo aí, o seu início, né? Após o início, ela vai originar a artéria vertebral. Então, aquela artéria vertebral que a gente estudou lá na aula da coluna, né? Vertebral, que eu falei para vocês que ela estava passando ali entre C6 até C1, ela foi originada da artéria subclávia. Então, já começa a relacionar aí, vamos fazendo o esqueminha. A subclávia se iniciou, originou a vertebral, e essa vertebral, ela auxilia na vascularização cerebral. Tudo bem até aqui? Então, ela vai descer em direção à axila, certo? E quando a subclávia, ela desce na região da axila, ela já leva outro nome. Ela leva o nome de artéria axilar. Então, de forma ascendente, subindo essa artéria subclávia, ela vai originar a artéria vertebral. De forma descendente, descendo, tá, em direção à axila, essa subclávia, ela recebe o nome de artéria axilar.
Então, quando finalmente atinge a região do braço, o nome muda. A axilar ela vai se tornar braquial, lá na região do húmero. E lá na região do cotovelo, mais um pouquinho embaixo, ela vai emitir 2 ramos terminais, que são as artérias radial e ulnar. Ai, professora, ficou confuso. Já já a gente vai ver na imagem e vai melhorar para vocês. Então, vamos lá. A artéria subclávia, certo? Ou à direita ou à esquerda, que está saindo lá da aorta, né? Ela vai originar a artéria vertebral, que vai suprir ali a região do cérebro. Ela vai dar origem a um ramo que recebe o nome de artéria axilar, certo? Que vai ali fazer a vascularização da região ali da axila e ela vai mudar de nome quando ela pegar a posição ali da região do húmero, que ela vai virar artéria braquial. Descendo mais um pouquinho, numa posição mais distal, na região do cotovelo, ela vai emitir 2 ramos terminais. Olha aqui, vocês estão vendo? Ramos terminais, que são individuais, são direcionados. E esse ramo terminal é a artéria radial e a artéria ulnar, que vai percorrer e vascularizar a região do nosso antebraço, certo? Daí vem a vascularização da região da mão, que a gente vai estudar lá na aula de membro superior. Então, por hora, peguem aqui para mim só essa importância da artéria subclávia, para vocês entenderem aí os ramos que ela emite, quais as artérias que ela origina. Tudo bem? Então, comentamos da artéria subclávia, agora eu vou comentar com vocês da artéria carótida comum, que eu tenho uma esquerda e também tenho uma direita. Essas artérias, elas se ramificam. Então, a artéria carótida comum, olha ela aqui, ela vai se ramificar. Então, a partir dela, a gente vai ramificar aí em 2 artérias, que ela também chama carótida. Só que agora eu tô falando da carótida interna, direita e esquerda, e a carótida externa, direita e esquerda. E essa artéria carótida interna e externa, ela vai originar outros ramos, certo? O que eu já coloco aqui a priori para vocês? Que a artéria carótida interna é uma artéria que ela não tem muita função na região da face. Ela está mais direcionada para a vascularização ali da região do nosso encéfalo, tá? Então, ela vai acabar penetrando no crânio através do canal carotídeo, dando origem aí a 3 ramos colaterais, tá? Então, tem a artéria oftálmica, a artéria comunicante posterior e a artéria coriódea posterior, tá? E outros ramos terminais, que é a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. Não precisa apavorar, a gente vai ver um por um. Eu estou passando a teoria primeiro. Então, ramos colaterais, a gente já identificou oftálmica, comunicante posterior e corióidea posterior. Ramo terminal, que é mais individualizado e direcionado, eu falei da artéria cerebral anterior e artéria cerebral média, tudo bem? Então, aqui mais uma vez, para vocês visualizarem a estrutura ascendente, descendente, o arco, do lado esquerdo, a artéria subclave esquerda, a artéria carótida comum. Dessa artéria carótida comum vai originar aí a artéria carótida interna e a externa, aqui da mesma forma, do lado direito, diferencia porque a gente tem o tronco braquiocefálico, que vocês não podem se esquecer disso, tá? O tronco braquiocefálico arterial, que ele dá origem à artéria subclávia direita e à artéria carótida comum direita, vai se distribuir aí pela região do encéfalo, da medula espinhal, do pescoço, do ombro, e a carótida comum direita mais relacionada à cabeça e o pescoço, certo? A esquerda também,
e a subclávia esquerda também. Só peguem aí esse direcionamento do que está na direita e o que está na esquerda. Olha aqui, saindo direto do coração, a gente consegue aqui visualizar o tronco braquiocefálico, né? Numa porção aqui que ela é direita. Na porção esquerda já irradia aqui diretamente a artéria subclave esquerda e a carótida comum esquerda. Então, vamos começar a visualizar para poder facilitar o entendimento de vocês. Então, eu tenho aqui o tronco braquiocefálico, olha aqui o arco da horta, concorda? O arco da horta, eu originei aqui numa porção mais direita o tronco braquiocefálico e na posição esquerda a subclávia esquerda, olha ela aqui, olha onde que ela tá passando, que osso é esse aqui que a gente já estudou? A clavícula, né? E mais superiormente, olha aqui, ascendendo, a gente tem a carótida comum esquerda, que essa carótida comum esquerda vai formar aqui a carótida externa e a carótida interna, tudo bem? O tronco braquiocefálico, ele liberou aqui a artéria carótida externa direita e a artéria carótida interna direita, que é um ramo aí da carótida comum direita. Carótida comum direita, subclávia direita. Então, vamos lá de novo. Tronco braquiocefálico, subclávia direita, artéria carótida comum direita, e aqui a gente já consegue visualizar a artéria carótida externa direita e a artéria carótida interna direita. Carótida externa direita, carótida interna direita. A artéria carótida externa, ela tem um papel de irrigação importante, porque ela é responsável por toda a irrigação da região do pescoço e da face, tá? Então, ela vai liberar aí vários ramos. E quais são eles? São ramos colaterais. Então, através dessa artéria carótida externa, a gente vai aí emergir vários ramos colaterais. Então, tem a artéria tireoide superior, tem a artéria lingual, a artéria facial, a artéria occipital, a artéria auricular posterior, a artéria faríngea ascendente e os seus ramos terminais é a artéria temporal e a artéria maxilar. Então, vocês estão percebendo que nas divisões eu estou diferenciando o que é colateral e o que é terminal? Isso é importante, tá bom? Então, olha aqui a carótida interna e a carótida externa, mais uma vez. A externa, ela vai fazer a vascularização da região, né, da nossa face e do nosso pescoço. Já a carótida interna, olha aqui onde é que ela já está. Ela já foi direcionada ali, né, para a região do nosso encéfalo, para vascularizar a região do nosso cérebro, tá bom? Então, a artéria subclávia, mais uma vez, para vocês terem noção, olha aqui o arco. A artéria axilar, que a gente comentou lá no início, que quando ela pegar uma posição, né, mais inferior, a subclávia vai se tornar aí a artéria axilar. A axilar vai se tornar braquial e a braquial vai emergir após o cotovelo e vai se bifurcar num ramo mais terminal, formando a artéria ulnar e a artéria radial. Olha aqui a artéria vertebral, certo? Que a gente comentou na aula. A artéria carótida comum, que está saindo ali, né? Do tronco ali, da horta, que mais? Veio, a gente vai estudar mais lá na frente. Então, essas são as principais que a gente já consegue visualizar. As artérias vertebrais, direita e esquerda, né? Elas são responsáveis ali pela vascularização arterial do pescoço e da região da cabeça. A carótida comum direita e esquerda também, tá bom? Então, olha aqui, eu mostrei para vocês essa peça. Lá na aula prática, né, a gente viu que de C6 até C1, essa artéria vertebral, ela tá passando nesse forame. E aí, ela vai aqui se unir e formar a artéria basilar,
tá? Então, antes de entrar na axila, a artéria subclávia, ela dá um ramo para o encéfalo. Porque lembra que a gente comentou que a subclávia, ela vai virar a artéria, vai dar continuidade, né? Se tornando aí a artéria axilar, mas antes disso ela vai dar um ramo que ele é ascendente, e é justamente essa artéria vertebral que passa ali no forame transverso de C6 a C1 entre o crânio, através da região ali do forame magno, tá bom? Elas vão se unir e dar origem aí à artéria basilar. Essa basilar, ela vai suprir aí toda a região posterior, tá? Da região aí do encéfalo. E vai dar origem a artérias cerebrais posteriores que irrigam a face inferior e posterior do cérebro. Na borda superior da laringe, as artérias carótidas comuns se dividem em artéria carótida externa e artéria carótida interna. Já falei isso aqui para vocês, tá? Então, lembrem que a gente tem a artéria carótida comum e é através da comum que a gente vai dar origem à carótida interna e à carótida externa. Então, através da artéria carótida comum, a gente vai emergir aí mais duas artérias, a carótida externa e a interna. Não confunda, tá, gente? Porque é muito nome parecido, só que uma é comum, uma é interna e a outra é externa, certo? A externa, ela vai irrigar estruturas externas do crânio, então é essa carótida externa que é responsável pela irrigação da nossa face. E a interna, ela penetra no crânio através do canal carotídeo e supre ali todas as estruturas internas do mesmo, certo? Os ramos terminais da artéria carótida interna, só reforçando, a gente viu agora há pouco, né? São a artéria cerebral anterior, certo? Terminal. Artéria cerebral anterior, que supre aí a maior parte da face medial do cérebro, e a artéria cerebral média, que ela faz um suprimento ali de uma face que ela é mais lateral. Então, a artéria cerebral anterior, ela supre uma face de uma parte que ela é mais medial. Anterior supre o medial, anterior supre o medial. E a cerebral média supre o lateral. Anterior supre o medial, a média supre o lateral, certo? A região da nossa face, ela é uma região que ela é ricamente suprida por artérias superficiais, por veias externas, e a gente justifica isso, né, com quadros de rubor, que é aquela pele que fica mais avermelhada, ou um processo de palidez, certo? Por uma pessoa que está ali exposta a muito frio. Então, essas mudanças aí de coloração, elas se justificam justamente por essa nobreza de vascularização nessa região da face, certo? A maioria das artérias superficiais da face, ela é ramo da artéria carótida externa. Então, foque, eu já falei várias vezes, talvez não ficou claro ainda. A carótida comum, ela vai se transformar em carótida externa e carótida interna. A interna, ela vai entrar lá para a região do cérebro, lá para a porção lá da região do crânio. E a externa, ela vai ficar de forma superficial, vai ser ela que vai suprir aí a região da nossa face, tá bom? Então, não se confunda. Então, aqui eu tenho a artéria carótida externa, olha ela aqui. Então, ela tá dando origem aí, né, a vários ramos. Então, eu tenho a artéria maxilar, que é um ramo dela. Eu tenho a artéria facial, que é um ramo dela. A gente vai discutir cada uma delas. A gente tem a artéria auricular posterior, que também é um ramo da carótida externa. E são essas artérias que vão ser responsáveis aí pelo suprimento dessa região da face, tá?
Então, por meio da carótida comum, mais uma vez reforçando, ela vem lá do tronco braquiocefálico, do lado direito, certo? Vai se transformar, vai surgir aí a carótida comum direita e a subclávia direita. E lá no lado esquerdo, diretamente, vai já emergir a subclávia esquerda e a carótida comum esquerda, concordam? Então, dessa carótida comum vai surgir a carótida interna, a carótida externa, e dessa subclávia vai surgir a vertebral e mais descendente a axilar, tudo bem? Então, aqui do lado direito, o tronco braquiocefálico, a subclávia direita e a carótida comum direita. Então, eu vou emergir aqui a carótida interna direita e a carótida externa direita. E da subclávia vai vir um raminho aqui para a artéria vertebral direita. E descendo vai ter aqui, que a gente não consegue ver agora, vai se transformar ali na artéria axilar, que a axilar vai para a braquial e a braquial se bifurca em radial e ulnar. Interessante, né? Então, mais uma vez, né? A artéria carótida comum, ela vai se bifurcar em carótida interna e carótida externa. Carótida interna e carótida externa. E a externa é responsável por irrigar a maior parte dos tecidos moles aí da cabeça. Algo muito importante que já é visto na prática, tá? Que eu preciso passar para vocês é que tem uma manobra que ela é chamada de manobra vagal. A gente faz bastante essa manobra lá na UTI quando os pacientes estão evoluindo com um quadro de taquicardia, certo? O aumento da frequência cardíaca. E o que é essa manobra? É uma massagem. A gente faz uma massagem na região do seio carotídeo, do seio carótico. É exatamente. Vocês estão vendo aqui, né? A região da artéria carótida. Então, vai formar um seio nessa região. É uma pequena dilatação, é como se fosse uma bolsinha na parte aqui proximal da carótida interna, tá? Então, além da carótida interna, inclui também a carótida comum. Então, esse seio carotídeo, ele está relacionado tanto na região da carótida interna, quanto na região da carótida comum. E ele é inervado por um nervo muito famoso, que é o nervo vago. Então, por isso que é uma massagem aqui direcionada aqui, né? A região vagal. E nessa região a gente tem aí o baroreceptor. Então, eu vou explicar para vocês o que é isso. Esse seio carotídeo, como eu expliquei para vocês, ele fica aí entre a região da artéria carotídea interna e a região aí da carótida comum, certo? Então, ele está direcionado nessas duas regiões. Quando o paciente ele tem uma indicação de receber essa massagem, essa manobra nessa região, essa massagem ela aciona um reflexo que ele chama reflexo baroreceptor. Ou seja, é esse reflexo que é responsável aí pelo controle da nossa pressão arterial, certo? E quando eu faço essa massagem, eu acabo estimulando essa região vagal. E o aumento transitório, né, porque eu estimulei da pressão arterial na região desses seios cariotídeos e no arco aórtico, isso vai trazer um reflexo baroreceptor. Por quê? Porque eu estimulei. Então, se eu estimulei, provavelmente eu vou ter uma alteração de pressão arterial, eu vou ter uma alteração de frequência cardíaca. Então, assim, a atenção aqui é que não é em qualquer pessoa que você pode fazer essa manobra vagal. Então, tem que ter indicação. Pacientes que estão com a frequência cardíaca
alterada. Então, ali você começa a massagear esse seio carotídeo, justamente essa região da dilatação, para que essa hemodinâmica desses sinais vitais, eles possam se regularizar. Essa massagem, que é o que eu coloquei aqui nessa foto, ela geralmente é feita aí sobre a região do seio durante, a literatura traz que é de 5 a 10 segundos, já tem outra que traz que é de 10 a 20 segundos. E se você não obteve sucesso de um lado, um exemplo, você começou pelo lado direito, aí você pode ir para o lado esquerdo. Você nunca pode fazer a massagem de forma bilateral, um profissional de um lado e o outro do outro, tá? Isso traz prejuízos importantes para esse paciente. E lembrar que esse paciente ele deve ficar monitorizado no momento aí dessa massagem, tá? Para avaliar aí essa bradicardia. A bradicardia é a diminuição da frequência cardíaca desse paciente, certo? Então, se não ficou claro, mais uma vez, os barroceptores, eles são terminações nervosas que são ativadas quando há um aumento da pressão arterial, quando há uma alteração ali daquilo que é fisiológico, ou seja, né? A sua função, esse barorreceptor, é manter uma pressão arterial estável, a níveis ali que são basais para o funcionamento do nosso corpo, tá? Então, aqui mais uma vez, esse seio carotídeo, tá? A gente tem a presença aqui da passagem do nervo vago, e é uma manobra que ela é realizada justamente para estabilizar aí a hemodinâmica desse paciente. Esse aqui é um memezinho que eu achei no Instagram, que é exatamente isso, ele vigia a pressão arterial, tá bom? Só para facilitar aí para vocês, certo? Eu vou finalizar aqui e a gente volta daqui a pouquinho para ficar mais curto e não ficar tão cansativo para vocês. Me aguardem aí.